Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Hoje vamos falar da base da equipe do CSA. Há pelo menos uma semana eu trazia a informação de que o coordenador de futebol da equipe azulina, o Jadson Oliveira, deu conta de que pelo menos 8 jogadores saíram do CSA na calada da noite. E aí também teve uma declaração de um ex-dirigente da equipe azulina colocando realmente uma polêmica para esse assunto. Daqui a pouco você fica sabendo todos os detalhes. Como também da equipe do CRB. O CRB que terminou a sua preparação visando mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece nessa terça-feira na capital alagoana. Tem um jogador que talvez não atue nessa partida, mas que deve ficar à disposição para o jogo fora de casa na próxima rodada da segunda divisão do Campeonato Nacional. Deixa eu solicitar de você que deixe o seu comentário, que compartilhe o link com outras pessoas. Não esquece de deixar o teu like e fazer a tua inscrição se ainda você não é inscrito no canal. E fazer a sua inscrição, ativa o sininho porque assim você recebe as notificações. Deixa eu falar também da Puro Mel. Olha, recebemos novos mel de abelha de nova safra e sempre deliciosos. Então, se você quer um mel de abelha puro, saboroso e de muita qualidade, é só falar conosco pelo 981231106. E aí você recebe o seu delicioso mel de abelha puro, verdadeiro, em sua casa. Olha, a equipe do CRB fechou então a sua preparação visando a partida contra o Mirassol. Jogo que acontece nesta terça-feira às 7 da noite no estádio Rei Pelé. A equipe do CRB, que vem de vitória fora de casa, ocupa a 15ª colocação, tem 36 pontos conquistados. E teve um resultado super importante e interessante para a equipe do CRB na noite desta segunda-feira. É que abrindo mais uma rodada da segunda divisão, mesmo jogando em casa, a Chapecoense foi goleada pela equipe do Goiás pelo placar de 4-0. Ou seja, permanece com 37 pontos. O CRB vencendo, chega então a 39 pontos, ultrapassa Paysandu, Chapecoense e ficará então na 13ª colocação, ou seja, encaminhando a sua permanência na segunda divisão do Campeonato Nacional. Se a equipe do CRB somente empatar, ultrapassa o Paysandu, chegará a 37 pontos, mas tem uma vitória a mais, 9 contra 8 da equipe do Paysandu. O CRB não pode perder porque aí corre o risco de, ao término desta rodada, entrar novamente na zona do rebaixamento. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos conta com praticamente todos os jogadores. A tendência é que o Segovia ainda não atue nessa partida, mas que fique disponível para o jogo fora de casa contra a equipe do Coritiba. Na tarde desta segunda-feira, quem falou com a imprensa foi o lateral direito Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro, boa tarde, parabéns pelo gol. O CRB termina a 32ª rodada fora da zona do rebaixamento, para permanecer na Série B. Essa fora do rebaixamento, isso vai ficar até o final da competição, o Matheus Ribeiro, é assim? Boa tarde, obrigado. A gente espera que sim, está trabalhando muito para isso. Essa vitória, só de dormir fora da zona de rebaixamento já é um alívio para a gente, porque a gente vem trabalhando e buscando desde que a gente entrou nessa situação. Eu tenho certeza que se a gente manter o empenho e concentração dos últimos jogos, a gente vai conseguir manter o clube na Série B. Matheus, boa tarde, parabéns pelo gol, pela vitória. Nesse momento que a competição vai, cada vez mais se afunilando, a gente fica se perguntando qual aspecto, acaba pesando mais, se é a tática, se é o físico, se é o mental. No seu ponto de vista, nesse momento que os jogadores já estão bastante desgastados, não somente do CRB, todas as outras equipes, talvez o mental, o físico, o que é que pesa mais nesse momento, na tua opinião? Boa tarde. Com certeza o aspecto mental influencia nos jogos. Como você falou bem, a temporada já está no final, foram muitas partidas. Eu acho que o CRB é o clube da Série B que mais jogou no ano. Então, a parte física influencia, mas quando está numa situação ruim, o mental acaba atrapalhando em alguns momentos, porque inibe a tua tomada de decisão e você acaba ficando meio, não digo nervoso, mas preocupado com a situação e acaba ficando meio retraído nos jogos. Isso atrapalha, mas se a gente se manter focado, a gente consegue reverter toda essa situação do jogo. Felipe Chagas, da Regatas Net. Boa tarde, Matheus. Fale um pouco sobre a sensação de voltar a marcar um gol após tanto tempo pelo CRB e sobre a importância do torcedor ir incentivar a equipe na partida de amanhã. Sentimento indescritível, uma alegria que não tenho nem como explicar. Eu acho que só a vitória em si ali
já seria muito importante para a gente, e poder contribuir com o gol nesse momento tão difícil, para mim foi uma alegria muito grande. Em relação ao torcedor, eu acho que não precisa nem pedir. O ano inteiro que a gente precisou, nos momentos bons e ruins, o torcedor sempre esteve com a gente. Eu tenho certeza que amanhã vai ser uma festa grande no Rei Pelé, e o torcedor vai continuar nos ajudando em busca dessa situação. Rodrigo Cedro. Boa tarde, Matheus. Parabéns pelo gol marcado na última partida e pela vitória. Os resultados ajudaram ao clube na última rodada e os concorrentes contra o Z4 perderam seus jogos. O que esperar desse CRB nessas últimas 6 batalhas que o time terá pela frente até o final da Série B? Realmente os nossos concorrentes, alguns tropeçaram, mas eu acho que nesse momento a gente tem que pensar em fazer a nossa parte. A gente vem comentando entre nós que a gente ficava secando as outras equipes, olhando, e chegava na nossa vez a gente não fazia a nossa parte. Agora a gente conseguiu fazer a nossa parte, conseguimos vencer um adversário direto e subir um pouco na tabela, dar uma respirada, né? Então, para os próximos jogos, a torcida pode esperar muita dedicação, muita garra em busca desse objetivo. Matheus, conta muito a qualidade que tem o CRB, inclusive essa qualidade ela é passada pelos teus colegas de outras equipes. Pelo que fez o CRB, não era para estar nessa situação. Pelas equipes que estão brigando, né, para não cair para o rebaixamento, pela qualidade que tem esse elenco. Isso conta muito para essa permanência do CRB? Qual é a tua avaliação? Com certeza, e inteiramente a gente comenta que o nosso elenco não era para estar disputando o que a gente está disputando hoje, brigando pelo rebaixamento. É lógico que tem outras equipes muito qualificadas, com muito investimento, mas ao mesmo tempo a gente sabe da dificuldade que é a Série B. Em todos os anos a gente vê equipes com qualidade brigando lá embaixo, sendo rebaixada, brigando pelo acesso, então a gente não sabe, porque é um campeonato meio que não tem como prever o que vai acontecer. E com certeza a qualidade nos momentos decisivos influencia, apesar de, como falei na pergunta anterior, o mental às vezes atrapalha, mas o elenco qualificado ajuda a buscar esses resultados que tanto são importantes para a gente. Viagem longa, pouco espaço de tempo, né, para fazer um trabalho dentro do campo, então muitas vezes o trabalho ali em vídeo, né, palestras, acaba contando muito, fazendo muita diferença. Principalmente quando tem um adversário que vem de uma sequência boa, apesar de ter perdido para o Santos, mas na última rodada venceu o Novo Horizontino, né? Tinha 6 anos aí que não vencia esse clássico. No teu ponto de vista, qual o maior desafio para esse jogo contra uma equipe que está brigando para subir? Um jogo complicadíssimo. Para mim, o Mirassol é a equipe que joga o melhor futebol do campeonato, desde o início. Uma equipe muito bem treinada, muito qualificada com todos os jogadores. Então, eu acho que o que influencia é a nossa atitude dentro de campo. Se a gente entrar com atitude, com foco, concentração, não há desgaste que impeça a gente de conquistar a vitória. É lógico que o espaço de pouco tempo reduzido a gente não consegue trabalhar muito no campo, mas o professor Hélio sabe o que fazer, sabe como orientar e ajustar a equipe para a gente conseguir uma vitória amanhã. Luciano Costa, Esquadrão 89. Matheus, jogar contra adversários que estão no G4 é mais difícil do que enfrentar as equipes que estão lutando para permanecer? Olha, eu acho que as dificuldades são as mesmas. Haja visto que a partida nossa contra o Guarani, por exemplo, que estava numa situação muito complicada, a gente acabou não conseguindo somar pontos lá. E o Mirassol também tem seus objetivos e com certeza vai vir a equipe fazer uma guerra contra a gente. Isso não é um momento para perguntar por que está nessa situação. Já que está fora, é manter essa equipe fora desse rebaixamento. É assim que vocês... A conversa é essa entre vocês agora, ô Matheus? Com certeza. Direto entre a gente conversa sobre isso, sobre a situação incômoda que é você olhar a tabela e ficar fazendo conta e ver que você está na zona de rebaixamento. Mesmo faltando alguns jogos, a gente sabe que nada é definitivo. Não tem por que sofrer por antecedência, não tem por que se desesperar. É lógico que tem que estar atento, a gente fica chateado, a gente fica triste quando está na zona e é uma situação que me incomoda muito a gente, tira o sono realmente, mas... E quando você consegue uma vitória da maneira que foi, fora de casa, contra um concorrente direto, que se a gente perdesse o jogo, abriria 3 pontos da gente, isso traz uma confiança maior para a gente conseguir continuar pontuando e seguir firme nessa luta contra o rebaixamento. São 6 jogos ainda em disputa, né? Muitas vezes o torcedor, a imprensa, todo mundo fica ali calculando quanto vai ser preciso. Vocês, de alguma maneira, também pensam dessa forma? Em algum momento olha ali para a sequência e diz, a gente está projetando aqui X pontos. É feito isso também, Matheus, no dia a dia? Olha, a gente olha assim, eu particularmente olho, fico vendo os confrontos, analisando o que pode acontecer daqui para frente, mas como eu falei, não adianta a gente ficar pensando no futuro sem focar no presente, no caso que é o jogo de amanhã. Se a gente não fizer a nossa parte, não adianta ficar calculando a pontuação dos adversários, enfim, como a rodada vai ser. Nós temos que continuar fazendo a nossa parte, buscar o máximo de pontos para livrar da situação o quanto antes. Roberto Rivelino, 96 FM de Arapiraca. Boa tarde, Matheus.
O seu gol marcado contra o Brusque foi muito importante e até histórico, pois além de garantir os 3 pontos para o Galo, representou a primeira vitória fora de casa nessa Série B, tirando ainda o time da zona de rebaixamento. Eu gostaria que você comentasse esse gol. Como eu falei antes, é uma sensação indescritível, uma felicidade enorme. Como eu falei, não importava quem fosse fazer o gol, quem fosse decidir o jogo pra gente. O que importava era a vitória, mas quando tu participa do jogo e consegue ajudar efetivamente, é um motivo de muita alegria para mim. Eu estava ali no banco torcendo, vibrando com meus companheiros, e o professor chamou, eu tive a oportunidade de entrar, mesmo que em pouco tempo, consegui ajudar de maneira rápida ali e ser muito feliz em contribuir com a vitória. Para fechar com você, o Matheus Ribeiro, duas situações. A primeira, quando está nessa situação, é melhor abrir ou fechar a rodada? E para finalizar, você já reforçou, mas faça esse reforço no chamamento do torcedor para amanhã. Olha, é uma situação bem complicada, porque a partir do momento que tu fecha a rodada, tu vê os adversários ganhando, você entra já meio tenso, tendo que vencer também. E quando você inicia, você também, se caso não consiga o resultado, você espera a rodada se definir para ver como vai ficar a situação. As duas maneiras são bem complicadas. Mas como eu falei, a gente não tem que pensar nisso e só focar no nosso jogo e conseguir fazer nosso objetivo. Em relação ao torcedor, como eu falei anteriormente, a gente sabe que não precisa nem falar. O torcedor regatiano, desde que começou a temporada, nos apoia, nos incentiva, tem a cobrança que é natural de uma equipe grande como é o CRB. Então a gente conta com eles para amanhã. Tenho certeza que a casa vai estar cheia, a festa vai ser linda, como foi feito em outros momentos durante o ano. Então, convocar mesmo o torcedor para amanhã ajudar a fazer uma festa linda e a gente conseguir sair com os 3 pontos. Tá aí então, lateral direito, Matheus Ribeiro, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. O time do CRB não foi divulgado, lógico, ninguém faz isso, né? Muito menos aqui no futebol de Alagoas. Mas a tendência é que o CRB entre em campo com o Matheus Albino, o Hereda pela direita, Simon e Wanderson na zaga, ao lado do Rian. E quem sabe até o Formiga, porque vem sendo elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos. No setor do meio de campo, Falcão, o João Pedro, Chay ou o GG, que entrou muito bem no decorrer da partida da última sexta-feira, quando o CRB acabou vencendo a equipe do Brusque. No setor de ataque, Labandeira, Anselmo Ramon e o Léo Pereira. Léo Pereira que nas últimas partidas não tem apresentado um bom futebol. O CRB joga dentro de casa, pelo menos 5 mil ingressos já foram vendidos e a tendência é de um grande público no estádio Rei Pelé. No lado da equipe do CSA, hoje o meu companheiro de timaço na Gazeta, o Guilherme Nobre, que é também jornalista da Gazeta Web.com, ele recebeu uma ligação do ex-dirigente de futebol amador da equipe do CSA, o Marquinhos Mossoró. Aqui no programa, aqui no nosso canal, você acompanhou uma matéria feita, inclusive, com o companheiro Warner Oliveira, também do timaço na Gazeta, falando com o coordenador de futebol da equipe do CSA, o Jadson Oliveira. Na oportunidade, ele deu conta de que pelo menos 8 jogadores deixaram a base do CSA sem nenhum comunicado ao CSA, sem o CSA ter nenhum tipo de dinheiro, nenhum tipo de negociação. Simplesmente anoiteceu e amanheceu e os jogadores não estavam mais no CSA. Foram para Bahia, para Esporte, palavras do dirigente do CSA. Mas hoje o Marquinhos Mossoró falou com o Guilherme Nobre. E aí pediu um direito de resposta, mesmo sem o seu nome ter sido citado. E aí disse o seguinte, que a denúncia feita pelo Jadson Oliveira é mentirosa e caluniosa. E que sempre que ele esteve à frente da base da equipe do CSA, todo jogador que deixou o CSA, e segundo o próprio Marquinhos Mossoró, não foram só 8, foram bem mais, todos foram com acordos junto com o CSA e que tem tudo isso documentado. E que, segundo o próprio Marquinhos Mossoró, está acionando o seu departamento jurídico para tomar as providências e rebater toda essa acusação feita pelo dirigente da equipe azulina. Olha só, no meu entendimento, no meu ponto de vista, só tem um lado que perde muito com toda essa situação. A equipe do CSA. Palavras ditas pelo seu atual diretor, palavras ditas pelo seu ex-diretor. Agora cabe ao CSA mostrar o que de fato aconteceu, o que de fato tem de documentação e correr em busca do seu direito. Muito embora que, sem ser um clube formador, até completar 16 anos, o jogador não tem um contrato. E aí ele é livre no mercado.
aí vai para onde lhe oferta melhores condições. Lógico que se você chega em um clube, treina, passa 6 meses, passa 1 ano, às vezes até mais, é interessante e é o correto que você deixe o clube, mas em uma parceria, trazendo benefícios, retorno também para o clube. Ou então que você chega elegantemente e diga, olha, meu filho recebeu uma boa proposta, está indo para um outro clube, enfim, sair avisando ao seu formador, ao clube onde você estava. Mas isso, segundo os dirigentes, não tem acontecido, lamentavelmente. E volto a afirmar, quem perde com isso é o CSA. Tive informações, inclusive, de que os jogadores da base não estão recebendo o apoio necessário. E se não tem apoio necessário, não vai conseguir também revelar grandes jogadores e talvez seja por isso que na hora que aparece uma oportunidade, o garoto deixa o CSA e vai para um centro maior. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim acompanhando o nosso material. Olha, não esquece de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas. Se você não é inscrito, faz a tua inscrição e ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.